abençoe. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Jesus que nos ajude agora na continuação. Amado Pai Celestial, honestamente e sinceramente viemos diante de Ti, sabendo, Senhor, que nada que apresentamos a Ti, Senhor, é de algum valor, mas Tu sabes a integridade do nosso coração e a vontade que temos de fazer o certo e Te servir. Temos aqui, ó Pai, um povo que foi chamado e separado por Ti para servir ao Senhor nesta mensagem. Eles não vieram por si próprios, o Senhor é que cruzou o caminho deles, e eles sabem disto, porque quem tem tratado com eles é Tu, Senhor, e ninguém pode colocar-se aí neste lugar e interferir isto, nesse relacionamento íntimo e pessoal que o Senhor tem com cada um deles, porque o Senhor é o Pai de todos nós, e o Senhor é o pastor supremo de todo o rebanho. As almas, as ovelhas são Tuas. Quem pagou o preço mais caro foi o Senhor. Quem deu a vida e o sangue por resgate deles foi Tu, Pai Santo. Por isso, nós apenas pedimos: tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, erros e falhas, e que Teu nome seja glorificado mais uma vez nesta noite, e que eles possam Te conhecer a Ti, ó Pai, um pouco mais nesta noite. Amém. Se revela para nós, Senhor, se revela em amor, se revela em poder, em luz, em entendimento, que o Senhor se derrama no nosso meio e vai passando por aqui, toca em cada um de nós, Senhor, com aquele toque do Teu Espírito. Amém. E sejamos curados, libertos. Oh Deus, colhe-nos debaixo das Tuas asas santas e protetora. Abençoa os lares aqui representados, Senhor. Coloca ternura no nosso coração, coloca doçura em nosso sentir, coloca, Senhor, um sentimento aprazível, dócil e delicado, que sejamos sensíveis à Tua presença e que possamos, quem sabe, derramar algumas lágrimas diante do Senhor. Ao sentir o toque do Senhor, possamos nos quebrar, nos derramar em choro, lágrimas e pranto, sentindo o poder do alto. Abençoa-nos com a palavra, Senhor, e que ela venha ao nosso encontro e às nossas necessidades. Com perdão é que pedimos, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus os abençoe, pode assentar. Estamos satisfeitos com Jesus. Hoje temos pessoas que estão nos honrando com sua presença. Primeiro, o grande Espírito Santo, né? O primeiro convidado foi ele, e ele está aqui. Através da presença dele, você está sentindo aí que ele está passando por aqui, né? Amém. E você trouxe ele aqui, como diz o profeta: cada um de vocês traz dentro de vocês uma partícula da vida eterna. É quase imperceptível o tamanho, mas com esse poder vocês poderiam criar mundos, diz o Mombrando. Amém. Porque você está cheio de Deus, cheios do Espírito Santo, né? Então, nesta noite temos aí a visita do precioso irmão Daniel, lá de Canoinhas, sua esposa, esqueci o nome direito da irmã, Catiane. Temos também a irmã do irmão, né? Tassiane, a irmã da irmã Catiane. Temos também lá de Curitiba, da região de Piraquara, o irmão Josézinho, né? E sua esposa Elizabeth, também a irmã Sara. Eu brinquei com ela, com Jussara, mas a Jussara é a irmã que mora lá em Diamante do Oeste. E de regresso está de novo aí o casal especial, né? Que estiveram ausente. Deus abençoe o irmão Oswaldo, irmã Idamir, e agradecemos a Deus pela viagem que eles tiveram e ter ido e voltado. Também o irmão Simão, também o irmão Sebastião, a
irmã Simone, sua família, foram grandemente abençoados. Aqui que o Gessé também e os demais que foram lá foram abençoados. Também os que ficaram aqui, também irmã Priscila, irmão Isaac, irmã Lloyd, Deus abençoe. Amado casal ali, irmão Pedro, irmã Pedrolina. E temos aí a ausência do irmão Susteni, que parece que ele está, como diz o pastor Manel, né, fugitivo. Então, eu vou dar a oportunidade aqui para o irmão Daniel, creio que a igreja gostaria de ouvi-lo um pouquinho, dar uma palavra, falar alguma coisa que Deus colocar no seu coração, e venha nos ajudar, venha nos abençoar, venha transmitir bênção para nós. Precisamos destes homens, desses valentes heróis, homens de fé, homens de perseverança, homens de longa data, né, que servem ao Senhor Jesus nesta mensagem, com muita luta, com muita prova, com muita dificuldade, às vezes até meio sola, mas o Senhor nunca os deixou, né? Então, por favor, pode vir, ficar aqui na presença dos irmãos. Graças a Deus. Fico grato ao Senhor por cada vez que a gente tem a oportunidade de reunir, né? Amém. Na casa do Senhor, reunir junto com os irmãos, adorá-lo, né? Na beleza de sua santidade, e sempre agradecendo ao Senhor pela graça, pelo sangue, né? Amém. E sempre dizendo: Senhor, olha para nós através do sangue. É isso, através da cruz. Isso nos satisfaz e nos dá segurança para servir ao Senhor Jesus, né? Eu estava em um culto há umas 2 semanas meditando sobre uma mensagem que o profeta pregou, intitulado "Para quem iríamos nós", né? E foi muito maravilhoso, assim, o aprendizado, e saber que Pedro teve assim a oportunidade de andar com o Senhor Jesus, de falar com o Senhor Jesus, de ver os milagres, de ver as grandes maravilhas que o Senhor Jesus fazia, né? E eles sendo presença viva ali, testemunhas vivas. Ele pôde dizer, né? Por que ele pôde dizer, quando Jesus disse: "Não quereis vós ir também?" Aí Pedro diz: "Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna." E pensando nisso, assim, vendo por que Jesus, por que aqueles outros discípulos abandonaram a Jesus, né? Então eu estava meditando e vendo que a palavra de Deus, ela faz uma separação, né? Jesus começou a pregar forte, a pregar a palavra, enquanto ele estava curando, multiplicando os pães, estava abençoando a multidão, o povo, a audiência. Aí o povo corria atrás dele, né? Multiplicava os pães, ressuscitava os mortos, mas logo ele viu que ali havia muita incredulidade, e chegou a hora então de fazer uma separação. O profeta diz que a palavra, ela faz a separação, né? E logo Jesus então começa essa escritura, todos conhecemos, São João capítulo 6, que então fala assim para nós o porquê que os discípulos, aqueles discípulos que seguiam a Jesus, quiseram deixá-lo, né? A palavra que Jesus pregou para eles foi muito forte para eles ouvirem, né? Como nós, quando ele começa a falar que quem não come da minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí eles se perguntaram: não somos canibais para comer a carne humana, e nem vampiro para tomar sangue? Eles não entendiam aquilo, né? E Jesus então pregou aquilo propositalmente para fazer uma separação. Aí logo eles deixaram, porque já não suportavam mais ouvir as pregações do Senhor Jesus. Aí o próprio Senhor Jesus então olha para os seus discípulos, seus apóstolos, né? Melhor dizendo, e diz: "Não quereis vós ir também?"
Aí Pedro diz: para quem iríamos nós? Não tem outro caminho, porque diz o profeta, ele é o caminho. Diz a Bíblia, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, no mundo, na vida presente, nesse dia presente, nós podemos dizer isso, né? Para onde nós vamos? Para as denominações, para as organizações, se nós sabemos que essa mensagem da hora é a verdade. Então não existe outro caminho para nós. Regressar atrás, regressar para o mundo da onde nós fomos tirados, ou dentro das igrejas, das organizações feitas pelo homem. Para onde nós vamos? Para onde que nós vamos? Não existe outro caminho, não existe outra, podemos dizer, não existe outra porta para nós, não existe outra opção. Nós podemos dizer: Senhor Jesus, não existe outro caminho. Nós queremos ficar com essa mensagem. Não há outro lugar para nós. Não existe lugar para o cristão já nascido de novo dentro de uma organização feita pelo homem, a não ser dentro desta mensagem, receber ela. Então hoje nós, cada um de nós que temos tido essa experiência, não como a Pedro teve a experiência viva ali, né, caminhar, mas hoje nós temos a experiência de andar com Jesus pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Viver com Jesus, dormir com Jesus, levantar com Jesus e dizer: para onde nós vamos? Essa mensagem então trouxe luz para nós, ela trouxe vida para nós, e nós devemos nos apegar a cada vez mais, a cada dia mais, estarmos firmados com essa palavra. Então agradeço ao Senhor Jesus a cada minuto dessa vida, da vida, cada momento. Eu agradeço ao Senhor por cada minuto que Ele nos suporta, né? É longânimo conosco e tem ajudado a nós nas horas das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Para onde vou eu quando o médico diz que não há mais solução? Não existe. Às vezes tentamos buscar outros caminhos. Eu vou buscar lá, há muitas pessoas que buscam outros caminhos em curandeira, né? Vão lá nos espíritas buscar a solução, sendo que Jesus é a cura. Amém. Essa é a alegria nossa. Então quando o médico diz para você, para nós: ó, tua situação já não tem mais jeito, a ciência nós não podemos fazer. Então aí nós pensamos: para onde vou eu agora? Se não é para Jesus, é para Ele que nós devemos correr. É para Ele que nós devemos, quando estamos alegres, recorrer a Jesus, agradecer. Quando estamos enfermos, recorrer a Ele, que é o único caminho. Amém. É a única solução da nossa vida, da nossa salvação, é Jesus. E Jesus hoje tem ajudado a nós através dessa mensagem, com esse mensageiro enviado por Deus. Esse diz o profeta, o super sinal, o verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Deus tem presenteado a nós com a mensagem da hora. Amém? Então agradeço a Jesus por isso. E agradeço ao pastor Claudinei por ceder esse momentinho aqui de dar uma palavrinha, uma saudação a vocês, dizer que eu amo vocês, como disse Paulo, né, aos Romanos, ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, para onde vamos nós, né? Quando estamos tristes, quando estamos com alguma dificuldade, com algum problema, se não é correr para Jesus, né? Que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe o pastor Claudinei, o seu ministério. Que Deus enriqueça
a cada dia mais. E podem contar conosco, assim, que vamos estar lado a lado, né? Batalhando por essa fé, por essa mensagem, que não há outra, né? Que Deus abençoe o irmão Osvaldo, um grande amigo, né? Mora no nosso coração, a sua família, a todos os irmãos aqui, né? Que Deus vos abençoe, nunca esqueça de orar por nós, né? Amém. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Graças. Louvado seja Deus. Amém. Louvado. Amém. Oh Deus, eu estou feliz vendo aí um companheiro que é um sofredor, né? É um batalhador, como nós todos temos as nossas. Então nós temos aí um desejo de ajudá-lo, né? Como conversamos hoje, está assim aberto para aquele ponto lá, apenas para reconhecer e ordenar. Não vamos ficar aí anos aí para depois. Vamos já, né? Coloque o homem para trabalhar, né? Apenas ordene e solte. Deus cuidará do resto. Apenas a gente conhece já o material. Eu sei quem é o irmão Daniel, sei o que Deus tem feito na vida dele, sei da luz que ele tem. Então não precisa ficar passando pente fino, né? Apenas ceder aí para uma ajuda, para que ele possa então ser um pastor independente, soberano com a sua igreja e poder trabalhar. Porque muitas vezes os homens põem barreiras e dificuldade e impedem a obra de crescer. Porque muitos querem dominar, controlar, colocar debaixo das suas domínios, e Deus não precisa que nós façamos isto. Podemos estar ali como ajuda, um companheirismo, teremos ali sempre uma extensão, né? Quando precisar também, né? Quando nos convidar. Mas uma vez feito, solta aí e deixa. Amém? Então estamos conversados, vamos preparar aí um momento, ele vai preparar, né? E vai nos convidar e nós iremos lá fazer ali uma ordenação ministerial ao irmão Daniel. Ele vai ser um pastor local em Canoinhas, 3 Barras e outras localidades. Já tem ali uns 3 ou 4 lugares, né? Então Deus já tem um campozinho ali para ele trabalhar, e dali para frente Deus vai colocar as almas, pessoas. Como diz o profeta, você tem algum dom ali, algum chamado para pastor ali, Deus é que vai trazer as almas ali para estar com ele. Ele vai ter sempre aquela mão estendida para o evangelismo, verdade? E ali, junto com aquela igreja, trabalhar pelo reino de Deus, pelo reino da palavra, né? Então, Deus abençoe, gostei da mensagem aqui, muito boa. Vai encaixar um pouquinho com o tema que a gente vai trazer aqui. Gostaria de convidar a amada igreja para nós termos aí uns 15, 20 minutos aí sobre assunto que eu quero ler aqui para vocês, né? 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Esse aqui é o capítulo em que eles pedem um rei, tá? Capítulo 8, quero ler do 21 ou 22 desse capítulo. Depois em casa vocês podem ler todo esse capítulo, mas eu quero tomar só esses 2 versículos que o profeta tomou aqui para pregar a mensagem, o rei rejeitado. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá cada qual à sua cidade. Amém. Pode sentar. Se o irmão puder baixar um pouquinho ali, está um pouquinho me dificultando aqui. Como diz o profeta, eu gosto de olhar bem para o povo, olhar direto para vocês, que eu sei que vocês também gostam de olhar firmemente. O homem deve falar verazmente, né?
cada um com o seu próximo, e eu quero ser o mais veraz aqui, né, daquilo que a gente leu aqui. Então não temos um tema em particular, a mensagem é o rei rejeitado. Sabemos tudo o que aconteceu, como Israel vinha sendo governado por Deus através de um profeta chamado Samuel. Samuel era rei, juiz, sacerdote e profeta. Tudo isso ele exercia e era Deus através deste profeta. E nós sabemos com grande dificuldade que ele veio para sua mãe Ana, né? Que ela era estéril e ela orou muito forte. Chegou um ponto que Eli achou que ela estava embriagada, né? Mas não era que ela estava embriagada, ela estava tomada no espírito, buscando do Senhor, para que o Senhor tirasse o seu opróbrio, né? Tirasse a sua vergonha, porque ele era casado com um homem, e esse homem tinha outra mulher chamada Penina, e a Penina dava muitos filhos para Eucana, e com isso Penina se prevalecia e zombava de Ana, porque Ana não tinha filho. Então às vezes as pessoas têm essa tendência, ganha alguma coisa, exerce alguma coisa, conquista algumas coisas e tende a zombar daqueles que às vezes não está ganhando a mesma coisa, né? E tudo isso perante os olhos do Senhor é perversidade. Tudo é perverso, porque é um sentimento ruim, tal sentimentos de superioridade, ou eu tenho abastança, né? Daí coloca em via pública, ou aonde possa falar, temos tanto isso, temos tanto aquilo, temos tanto aquilo outro, e olha lá o fulano lá, não tem nada, olha isso, olha aquilo. Isso tudo é perversidade, tudo isso é maligno. Verdade. Isso não provém de um espírito bom, de um espírito correto, isso não provém de Deus. Deus nunca aceitou e apoiou tais coisas. Sempre ele vai, mas é para aqueles que são humilhados, os que são pisados, os que são desprezados, desconsiderados, que o mundo não dá nada por eles, em que os políticos, homens, a igreja, a religião, dizem: isso aí não são nada, são uns bandujinhos de gente que não vale nada, são os que foram jogados fora da igreja. Mas é ali que está o negócio. Deus vai atrás desse aí, para ajudar esse aí. Não é aqueles grandes ricos, fortes, poderosos, porque já são fortes em si, já são ricos, nem precisam de Deus, né? Fazem tudo pelo dinheiro, e o dinheiro realmente faz grandes realizações aqui na terra. Um homem com posse, com dinheiro, olha, ele revoluciona o mundo. Mas Deus nunca usou isso para enriquecer o seu reino, para levantar o seu reino. Deus sempre enviou o seu poder para sustentar o seu povo. Nunca teve nos grandes, sempre nos pequenos. Deus nunca precisou de um grande número de pessoas para fazer algo. Sempre precisou de alguém ali, talvez nem sabia escrever nem ler, talvez um iletrado, um camarada que não sabia nem falar, que nem Moisés, né? Já pensou que vergonha, né? Chegar diante do faraó e ficar calado, nem abrir a boca, Moisés. A gente vê os filmes, né? Moisés falando, tudo é fanfarronice aí. Quem falava era Arão. Arão era o profeta. Mas que vergonha, Moisés não abre nem a boca. Mas é que ele falava lá no particular com Arão. Você vai chegar lá, você vai dizer isso, porque o Senhor me falou isso. Então é isto que você vai falar lá. Porque Arão era o profeta, Moisés era Deus. Sim ou não?
Então parecia que Moisés não tinha poder nenhum. Que camaradinho que não abre a boca. Ficava mudo. Mas Jesus foi mudo também. Nós somos mudos. Verdade. Perante o nosso tosqueador, nós não abrimos a boca. Ok? Não temos razão. E a razão que nós temos nem é razão. Nós damos tudo, né? Cedemos os direitos. Não queremos razão de nada. Eu não quero razão de nada. Eu não quero nem saber de minhas razões. Foi-se a razão, para mim não vale mais nada. O que é a razão perante a vontade de Deus? Lixo. Lixo. Deus seja louvado. Lixo, lixo, lixo que não serve nem para a escória do lixo. Então esqueça a tua razão. Não vale nada. Razão é o cavalo de pau do diabo, diz o irmão Branco. Então, Moisés, poderoso Moisés, mudo perante o faraó. Mas era assim que tinha que ser. Aquilo que parece louco, aí é que está a sabedoria de Deus. O que o mundo chama de doido, aí está a sabedoria do Pai. Por isso aquela pergunta, para quem iremos nós? E vocês não querem ir embora também? Já pensou? Ter o ministério que ele teve? E chegar no final ficar com 12? Ainda um era traidor? E aí ele esperava que ele tinha poder, ele não reagia, apanhava e não fazia nada. Nunca derramou um poder ali para desmanchar. Podia ter destruído até ali o palácio do Pilato com fogo ali. 10 legiões de anjos podiam vir acabar com tudo. Varrer aquele país lá com a água, que nem o profeta fala, ou com mosca, ou com mosquito. Deus pode acabar com esse mundo com mosquito, e encher tanto de metros quadrados de mosca que não vai ter lugar para você respirar. Vai ser mosca pela boca, pelo ouvido. Você vai ser sugado pela mosca. Sim ou não? Sim. Então, quem somos nós, né? Mas quem é realmente o que Deus está interessado? Aqueles que são os mais desprezados. Então não é a grandeza da coisa, é a pequenez da coisa. Quanto mais pequeno, maior aos olhos do Senhor. Aquilo que o homem chama grande, Deus chama nada. E o que o homem chama de nada, Deus chama grande. Por isso, os nossos olhos nos enganam. Paulo diz: não atentai para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporário e não existe. Mas atente para aquilo que não se vê, porque é eterno. Então nossos olhos, nossas mentes nos enganam. Então vendo não vê, ouvindo não ouve. Milhões vendo não vê, milhões ouve não ouve. Quem é que está ouvindo a voz do Senhor? Quem está colocando em prática o que ele está ouvindo? Porque ouvir com o ouvido natural não resolve. Tem que ouvir com o ouvido da alma. Tem que olhar com o olho da alma. Por isso que tudo em Deus é tomado por fé. É por revelação. E a revelação é o que faz a diferença entre os que servem e os que não servem. Por isso que a igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É um corpo vivo, composto de membros vivos, que nasceram do Espírito Santo, que faz parte
da igreja universal. Não apenas de um tabernáculo local, como um membro aí. Isso está bem, nada contra isso. É bom ter um lugar. Mas não chega aqui, não fica aí não. Não fica sentado nesses bancos aí não, meu amigo. Você não vai para lugar nenhum. Verdade, verdade. Você tem que sair daqui e entrar véu adentro. Amém. E entrar tanto no espírito, que você esquece tudo lá fora. E até mesmo dos problemas da vida. Você veio aqui para adorar. Ele te trouxe para adorá-lo. Não pode ter 2 cultos, 3 cultos. Por isso que temos que colocar atenção, como um grande exército aqui, como soldados bem treinados, bem capacitados para entrar em ação, em sentido positivo, de dar atenção somente à palavra. Então os problemas estão por aí. Eu não quero pensar em problema agora. Amém. Pelo amor de Deus, gente. Já lá fora tem que lidar com aquela coisa lá. Agora chegar aqui ainda continuar trabalhando com isso. Aqui é lugar de descer, de entregar, de pôr nos pés do Senhor, sabe? E adorar, e adorar, e adorar. E o resto deixa que se exploda. Nós não vamos resolver tudo, não adianta. Esqueça querer trazer solução. Não adianta. Vamos buscar o espiritual. É como o irmão falou, para quem iremos nós? Né? Eu estava pensando aqui. Como passar por todas as coisas que estão por aí e você continuar com Jesus? Né? Porque ficar com Jesus é ficar com Ele, né? Onde Ele está, né? E Ele é a palavra da hora. Ele é o poder desta mensagem. Amém. Ele é a vida desta palavra. E eu tenho que ficar com Jesus. Amém. Então qualquer coisa que está atrapalhando aí a minha relação, o meu companheirismo, a minha comunhão com essa mensagem, temos que jogar para fora. E é nós que temos que dar um pontapé. E vamos expor o sinal, como diz o irmão Bruno. Amém. Devemos colocar nossas casas em ordem, nossas vidas em ordem, nosso sentido em ordem. Devemos buscar força onde não tem força. Como o irmão falou, está precisando de cura? Vamos a Jesus. Amém. Então precisamos ter essa visão. Eu vou ler só um pouquinho aqui já para nós não estender muito, né? Mas as pessoas haviam chegado ao ponto de querer mudar esse programa. Haviam olhado para os filisteus, os malequitas, os amorreus, os heteus e outras nações do mundo, e viram que tinham reis que os regia, os governava e os guiava, e fazia suas batalhas e assim por diante. Pareceu ser que Israel quis seguir o padrão destes reis e destes povos, mas nunca foi, em qualquer era, a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo, ou que fosse governado ou controlado como as pessoas do mundo. Amém? Então, quando você vê movimento para governar isso, governar aquilo, governar aquela coisa, você saia disso aí. Nós não temos nada a ver com governos aqui. Temos responsabilidade como um cidadão, pagar nossos impostos e assim sucessivamente, dar a César o que é de César. Mas sabemos que as coisas aqui embaixo não tem nada a ver com Deus. As nações todas são do diabo. Satanás as governa. Se você concorda, diga amém. Amém. Vamos resolver os problemas do Brasil? Da China? Nhém, nhém.
nem eles conseguem, né? Muito menos nós cristãos. Temos um terreno, temos um reino, e esse reino não pode ser abalado. E você tem dentro de você o rei desse reino, o Rei dos Santos, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e Ele governa dentro de vocês. Por isso que estamos batalhando pelo reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós estamos lutando por qual reino mesmo? Pelo reino de Deus. A nossa batalha aqui é contra os espíritos, contra os demônios, contra as potestades, contra tudo que se chama diabo. Desde o mais sujo pecado lá das latrinas, até os mais altos, que é chamado religioso, ao qual se identifica como crente. Sou crente, nós somos crentes. Ah, é? E tal. E a palavra? O que você me diz da palavra? O que você me diz do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ô crente? É do diabo. O que você me diz dessa tal de 3 pessoas aí? É de Deus. Então esse crente aí não é um crente cristão, é um crente denominacional. Ele é um idólatra. Mas há um crente genuíno. Há um verdadeiro crente genuíno da noiva, que tem uma fé perfeita, num Deus perfeito, numa palavra perfeita, num profeta que foi enviado com a mensagem perfeita. E que o batismo para nós não é Pai, Filho e Espírito Santo. Como o irmão Oswaldo estava fazendo ali um pequeno... É em nome do Senhor. Cristão que não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo não é cristão. Ele é um crente denominacional incrédulo. Mas está lá, pondo banca de crente. E olha o que os crentes estão se metendo aí, né? Conselho Mundial de Igreja. Olha aí a marca da besta lá em cima, lá, ó. E eles estão entrando lá de cabeça. A noiva está entrando porque ela recebeu um profeta. O profeta veio trazer o selo de Deus para nos livrar da marca da besta. Por isso que nós não queremos um rei do mundo. Não queremos ser igual a Israel. Uma vez liberto, agora estava trocando Deus por um rei. Porque o Senhor falou para Samuel: eles não estão rejeitando você, Samuel. Estão rejeitando a mim. Eu sou o rei deles e eles não me querem. Eles querem um rei mundano, um rei natural, e eu sou um rei espiritual. Então ali eles começaram a deixar Deus. Ali começou a queda de Israel. Eles não sabiam o que eles estavam pedindo. Eles não sabiam. Mas ali eles começaram a abandonar o Senhor. O Brana explica nas mensagens isso aí. Vocês creem? Então não vamos pedir nada que não esteja na mensagem. Não vamos aceitar nada fora da mensagem. Senão vamos fazer igualzinho Israel. Deixou ali um pouquinho, pronto. Já começa a tomar um caminho paralelo. Já é uma vontade permissiva. Olha o Balaão lá. Olha o que Balaão fez. Depois que ouviu a primeira voz, não quis. Ele quis a segunda voz. E o problema é que na segunda voz, a pessoa é mais abençoada natural do que na primeira. A ver assim, mas por que nós estamos sofrendo tanto? Por que parece que não avança como a gente esperava?
Puxa, como é doído. É que na vontade perfeita é no conta-gota. As bênçãos não caem assim como cai na vontade permissiva. Na permissiva se derrama assim, aos galões assim, e daí a pessoa fica enganada, porque agora diz: eu estou sendo abençoado, vou provar para você que eu estou certo. Olha as bênçãos que Deus está me dando. Então ele quer argumentar pelo quê? Pelos resultados que ele está alcançando, e não pelo que a palavra diz. E nós temos que cuidar para não ser enganado. Então, não se engane com bênção. E também não se engane com dificuldade também. Verdade. Diz o profeta: dias negros, escuro e com ar de chuva, não é sinal de reprovação, não. E nem tão pouco um dia ensolarado com o céu limpo é sinal de aprovação. Temos que examinar as escrituras e nos examinar também, se estamos certos ou não, para não ser enganado com essa tal de bênção aí. E bênção não confirma nada, não baseia em bênção, e nem falta de bênção também. Temos que estar certo. E só tem uma coisa: examinar as nossas vidas com isto aqui. Glória a Deus. Fora disso, não tem outro caminho, né, irmão Daniel? Muitos vão quebrar a cara. Muitos vão ser decepcionados. Como diz o profeta, não é lá o bêbado nem o prostituto lá, que ele já sabe o destino deles, mas é aqueles que estavam na igreja, se diziam cristãos e não tiveram a capacidade de obedecer. Obedeceu tudo menos uma. Eu não estou pregando contra ninguém aqui, estou só lembrando nós, porque somos responsáveis por nossas almas individual. E eu, como pastor, digo as coisas. Cada um sente aí no espírito se está ou não está, né, atingindo você ou não. Mas temos que estar sempre apercebido que nós não somos bonzinhos, nós não somos os certozinhos, né? Nós não somos os únicos queridinhos, né, de Deus. Eu sou o queridinho de Deus, eu posso fazer tudo o que quiser, Deus me ama. Não é assim. Deus não tem neto, Deus não é um avô caduco. Deus é um pai severo que corrige, e corrige porque nos ama. Amém. E a correção no momento não parece boa, né, irmãos? Mas depois produz o fruto. Então nós somos cristãos aqui, não somos mais daqueles menininhos que chegaram ontem. Hoje somos bem. Então está vindo uma zorrague mais forte aí, porque nós estamos criando algumas bardas, ficando um pouquinho velho, começamos a fazer coisa de criança. Então, quanto mais velho na mensagem, mais infantis vão ficando. E precisa manter uma maturidade nas situações, como pensar como homens e não como criança. Agir numa natureza com calma, com paciência, sabendo administrar bem o poder que vocês têm. Deus te deu poder e autoridade aqui sobre muitas coisas. Vocês estão com o poder para pisar na cabeça de Satanás, para expulsar demônio, para curar os enfermos. Vocês podem trazer uma pessoa fora de uma prisão, que estavam presos como aquele menino estava preso lá, e o profeta trouxe ele de volta à luz outra vez. Então Deus capacitou a igreja, né? Mas não queremos um rei, queremos o rei, né?
Queremos seguir as pisadas do mestre. O profeta diz, né? Diz o profeta que Samuel tentou de todos os jeitos, mas eles disseram, o povo de Israel veio a Samuel e diz: agora estás envelhecendo, teus filhos não seguem o mesmo caminho que o teu, porque eles não eram fiéis como Samuel, né? Eram subornadores, tiravam dinheiro, subornando, tirando dinheiro, e disseram: Samuel, seus filhos não são como tu. Dinheiro, 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 dinheiro. Subornando aqui, subornando ali, tirando uma buchincha, um pouquinho ali, desviando uma verbazinha para cá. Filhos do profeta. Mas filho de profeta faz coisa errada? Eu pensei que filho de peixe, peixinho era, né? Mas aqui tem esses moços aqui, ó. Práticas abusivas, porque pela posição que eles tinham, podiam abusar. Quem que podia levantar alguma coisa contra esses homens? Era filho do profeta, filho do ungido de Deus. Temos que tomar cuidado, ele é ungido. O pai dele é ungido, ele é ungido. E assim vamos, né? Ele é ungido. Não, mas ele é ungido. Mas aqui diz que eles estavam subornando, metido até o pescoço no assunto de dinheiro. Isso está na Bíblia. Que nem os filhos de Eli, pegavam o melhor da carne com os garfos para gastar com as meretrizes, mas era filho do pastor, e o pastor não falava nada, porque Eli foi ficando gordo, com seus olhos vedados, não enxergava nem mais os erros do filho, nem repreendia. E a maldição veio por Samuel e amaldiçoou a casa inteira de Eli. Nunca mais se levantou um sacerdote da família de Eli. Até aquela que estava grávida, o menino morreu. Tamanha foi a maldição. Não brinquem com Deus. Deus bendito. Não ponha Deus como brinquedo de vocês. Ele não é o nosso menino de recado, não. Ele não é o nosso escravo. Não é nós que mandamos nele. Ele é o Senhor que deve ser respeitado. A sua casa deve ser respeitada. O lugar onde Deus é invocado tem que ser respeitado. Não se corre, não se comunica, não se faz negócio. Conversação aqui zero. Por quê? Uma vez que é do Senhor, deve ser honrada e respeitada. Não ponha as coisas de Deus como se fossem as suas. Os nossos coisas é uma coisa, a dele deve ser colocada com mãos limpas, mãos purificadas, pessoas que têm uma vida de trás. Quem exerce qualquer coisa aqui tem que cuidar. Nós temos que cuidar, eu tenho que cuidar, eu sou o primeiro. E o azorrague primeiro está nas minhas costas. Mas esses meninos aqui, esses rapazes, eram filhos do profeta. E eu acho que nunca teve um profeta na terra como teve Israel, que foi Samuel. Diz que não tinha falha, diz que desde Dan até Berseba percebiam que Samuel era profeta do Senhor. E o povo sabia que Samuel ia morrer e não podia confiar nos filhos dele. Agora não precisava pedir um rei. Deixe quieto, se o profeta morrer,
Se os filhos dele prestam ou não prestam, não se preocupe, Deus vai levantar outro. Deus sempre tem alguém em mente. Mas eles quiseram adiantar o passo. Nunca esperam. Sempre apressados. Nem tinha morrido o profeta, já estava pedindo um rei. Mas Deus não é poderoso para levantar dessas pedras filhos de Abraão? Se aqueles moços não prestavam, Deus levantava outros de outra família. Mas não era necessário pedir um rei, porque eles estavam no espírito perverso, estavam possuídos pelo diabo. Deveriam ter esperado no Senhor. Às vezes fazem escolhas tolas, escolhas rápidas, não oram o suficiente, e aí escolhem um rei, em vez de escolher um profeta. Né, irmãos? Daniel. E aí surge o quê? Um filho de Quis. Sobressair em tamanho, mas em caráter, zero. Não era um homem segundo o coração de Deus. Provou lá no teste. E o próprio Samuel testou ele. Falou assim, ó, vamos numa batalha, você vai entrar na casa dos profetas, você vai ser um profeta como os profetas. E foi lá, desceu unção, e ele profetizou, ficou horas lá profetizando, saiu de lá como profeta. E o Samuel disse, você vai reunir o povo lá, e me espere, pode reunir o povo, deixe os animais lá, mas não mate. Espere eu chegar primeiro. Aí juntos nós mataremos e sacrificaremos para o Senhor. E ele reuniu o povo, mas lá embaixo os amalequitas estavam se aumentando em tamanho e volume. E o povo começou a se assustar e a apertar Saul. Olha, mata logo, mata logo. O povo está assustado e está correndo embora. Por medo de perder o povo, foi e matou e sacrificou os animais. Mal estava queimando os animais, Samuel apontou lá no morro, lá ele apontou a cabecinha do Samuel. Quando ele viu o Samuel chegando, ele correu lá para dizer, ó Samuel, já fiz, não precisa mais de tu, viu? Eu não precisei de tu, ó profeta. Eu fiz por conta própria. Mas tinha que esperar o profeta. Tinha que esperar na mensagem. Fazer de acordo com a mensagem. Aí Deus aprovaria aquele reino. Mas não esperou, matou. E aí, quando o profeta chegou, foi lá contar para o profeta, ó, eu fiz, tá feitinho, ó. Nem precisa tu suar a camisa, profeta, eu já fiz tudo. E diz, você fez loucura. Você fez uma coisa que você não devia ter feito. Não mandei você me esperar. Não mandei você me aguardar. Por que fizeste isto? Por causa disso, Deus tirou o reino de você. Você seria confirmado hoje como rei de Israel. Mas daqui para frente, Deus tirou de você e vai dar para um outro, que ele vai levantar, e esse homem será segundo o coração de Deus. E esse era Davi. Amém? Temos que esperar no profeta? Amém. Que adianta nós querer fazer movimento aí sem o profeta? Vai dar o quê? Bancarrota. Vai cadar com as águas, como é que é? O burro nas águas, né? Zero mata zero. Nunca funcionou e jamais funcionará. Temos que aguardar a ressurreição. Temos que aguardar ao próximo passo. Temos que esperar que o profeta chega.
Deviam ter esperado o profeta ter chegado para fazer o sacrifício, né, irmã Priscila? Se eu não esperar o profeta, rejeitado. Todo e qualquer movimento que não está esperando o profeta será rejeitado. Será rejeitado. Porque sem o profeta não sairemos daqui. Ele tem a promessa e nós entramos junto com ele nessa promessa. Entenderam? A promessa é para o profeta e nós entramos junto. Parece louco? Não é louco, é Bíblia. Então o profeta diz aqui: Samuel, seus filhos são como tu, por isso queremos que vás e encontre um rei para nós, e unjas e faça de nós um povo como o resto do povo do mundo. Então, aqui só um pontozinho, né? Perdão aqui. Não importa o quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás deles continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer: esse é o nosso guia. Essa nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus e nunca será a vontade de Deus que um homem governe outro. Deus governa o homem, Deus é o nosso governante, o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem parece ter esta mesma ideia, não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então aqui é um ponto bastante interessante sobre governar, né? Aí, se você vai por esse extremo, né? Porque você pode pegar isso aqui e fazer um extremo. Eu não sou governado por homem, né? Eu sou governado por Deus. Isso é um lado da moeda. Porque se você colocar e vai na Bíblia, o que Paulo diz? Coloque um homem que primeiro governe bem sua casa, para depois governar a casa do Senhor. Então há uma coisa certa, há uma maneira certa. Como diz Paulo em Hebreus: obedecei vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Perguntaram por Mombrana: o que é que Deus colocou na igreja? Governos. O governo é os pastores governando o povo com a palavra. Então há um governo feito da maneira certa, com a palavra. Mas como diz Pedro, não como tendo domínio, mas servir de exemplo. Então tem uma maneira certa de se ver. Então Deus governa, claro, porque essas meninas aqui, por exemplo, eu, você, até nós chegar ao Espírito Santo, quantas pessoas Deus colocou para nos ajudar e nos governando ali até nós chegar ao Espírito Santo. Alguém disse para o irmão Brando: eu não tenho que ir na igreja, porque o Espírito Santo é o meu guia, meu ensinador. Eu falei assim: não, irmão, se fosse assim, por que Deus colocou no ministério os professores, os mestres para vos ensinar? Na mensagem ele fala: Deus deu o Espírito Santo para ser o guia interno, mas temos pessoas também para estar conosco, para dar-nos os conselhos e a orientação como um pastor, para alimentar, para sentar, orientar. Então o governar, que o profeta fala assim, é o governo que eles querem colocar lá a dominação, a liderança, mas sem a palavra. Mas Deus nos deu uma mensagem e através disso levantou pastores, homens de Deus, Amém.
para falar a palavra e governar a igreja. Entenderam? Então não vamos esquecer desse lado. Senão daqui a pouco está todo mundo, eu não estou governado por ninguém, eu sou o meu próprio guia. Não podemos ser pastores de si mesmo. Deus colocou pastores e fez alguns ser ovelhas. Uns ele chama de pastor, outros ele chama de leigo ou laico. Então nem todo mundo foi chamado para ser pastor ou ministro, mas todos ministram, todos ensinam, todos pregam de alguma maneira. Você tem alguma coisa que você faz. A mãe na casa não governa seus filhos, o pai e a mãe não governam. Assim, o pastor tem uma maneira de governar, mas não é daquela governa como se faz ali os bispos, né? De mandar aqui, pula agora, role. Não, ele prega a palavra, orienta, aí cabe o povo ouvir aquilo e acatar. Porque se ele pregou, falou, aquele sangue agora daquele povo saiu da mão dele agora naquele assunto. Agora o sangue está na tua mão, Jesus está na tua mão agora. Então uma vez que o atalaia falou, saiu da mão. Por exemplo, não está mais na mão do profeta o sangue nosso. Agora Jesus está nas nossas mãos. Estava na mão dele enquanto ele não pregou. Mas uma vez que saiu da boca dele, ele agora entreguei, eu tirei esse peso das minhas costas, ele falou. Agora quem é que está com o peso? Certo, queridos? Porque está bem fácil de entender, né? A responsabilidade do profeta é a nossa. Temos que fazer a nossa parte. Então tem um governo correto e um governo errado. Por isso que um homem não pode ficar sob o capricho de outro homem. Não. Ele pode estar ali como um pastor, um guia, mas não pode dominar o rebanho, subjugar, pisar. Não, ele não tem esse direito. Porque essas pessoas não pertencem a ele. São ovelhas de quem? Senhor Jesus. Devemos guiá-las aos pastos verdejantes, né? Amém. Oremos. Amado Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, falando coisas que eu não sei porque Tu nos levaste a isto. Tu sabes tudo. Eu sei do que pesa sobre mim. Cada um sabe o que pesa sobre si. Assim, Senhor, cada um está fazendo agora o seu inventário, está buscando, Senhor, dentro de si algo, e está tentando buscar, Senhor, o arrependimento para encontrar o perdão. Sabemos que somos faltos em muitas coisas, Senhor, e ainda não somos o que devemos ser, mas aquilo que nós éramos, Senhor, hoje já não somos mais. Temos avançado e crescido em muitas coisas, mas ainda tem muito mais a ser acrescido, muito mais ser alcançado. Queremos chegar, Senhor, àquela estatura de um varão perfeito, aonde a obra será completa, aonde nós seremos Jesus Cristo em tudo, aonde a natureza divina será, ó Pai, na estatura de um homem perfeito. Ainda estamos na caminhada, Senhor, subindo esses degraus com muita luta e dificuldade. Subimos um pouco e escorregamos um pouco, avançamos um pouquinho, logo decaímos em algo. Mas, Senhor, Tu sabes a nossa luta, Tu sabes o nosso íntimo e o desejo que temos em nós de melhorar em tudo. Abençoe esses amados, Senhor, com a palavra, com o Espírito Santo, com a graça, com a misericórdia. Tira a enormidão, tira a frieza, tira a falta de fé, Senhor. Acrescenta-nos amor, a fé e a confiança. Vá lavando, vá purificando, vá santificando este vaso, Senhor, e enchendo eles com o Espírito Santo. Batize e rebatiza cada um com a natureza divina. Abençoa os nossos meninos e meninas aqui, Senhor, que eles precisam de uma experiência contigo, na coluna de fogo, na sarça ardente, no batismo
no Pentecoste, Senhor. Eu preciso mais de Ti. Abençoa esse corpo local, o irmão Daniel, a sua esposa, a igreja de Canoinhas, Senhor, e nós todos aqui precisamos da ajuda. Perdoa, Pai, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas fraquezas, Senhor. Se faltamos como homem, como esposo, como marido, como esposa, como chefe de família, nos perdoa, Senhor. Se erramos como pastor, nos perdoa, Senhor. Se erramos como igreja, perdoa, Senhor. Lava-nos agora, Pai Santo, pois estamos arrependidos e envergonhados do que temos feito. Eu não quero fazer nada, Senhor, que não seja a sua vontade. Por isso eu peço ajuda, esforça nossa coragem, anima-nos no que é certo, nos desanima naquilo que foi errado. Não queremos apenas aceitar que somos ungidos, ou porque somos crente, ou porque entendemos isso, entendemos aquilo. Nós queremos realmente uma mudança, nós queremos uma matança, nós queremos um renovo, uma nova vida, um novo cântico, uma nova experiência. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, derrotamos todo demônio, todo espírito contrário, todo demônio das trevas que tem amarrado alguém, preso alguém em algum vício, em algum costume, em alguma coisa, e impede ele de te servir melhor. Eu te digo, Satanás, espírito imundo das trevas, eu te ordeno, solte estas vidas, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, nos abençoe na continuação agora, a Santa Ceia e o lava-pés. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te digo, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aqui diz o apóstolo São Paulo a respeito da Santa Ceia. Ele escreve aos irmãos de Coríntios, dizendo estas seguintes palavras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, Jesus. Vamos orar pelos presos. Mantendo os olhos fechados, peço a todos reverência agora no Espírito.
Amado Senhor Jesus, bendito Pai, colocamos o pão perante Ti, porque ali naquele dia, foi o dia do Calvário, o dia o dia da vitória. Aquilo marcou a história, virou e mudou a história do mundo. Ali o Senhor pagou o preço mais caro, teve a morte mais horrível que um homem jamais teve aqui sobre a terra. Ninguém sofreu como o Senhor, porque recebeu sobre si a ira do Deus Todo-Poderoso. Todo o juízo que seria aplicado a toda a humanidade foi aplicada naquele corpo pequeno e franzino do Nazareno. Ficou desfigurado o Senhor, nada mais parecia tu, estava de uma maneira desfigurada, não se reconhecia mais aquele homem que estava naquelas praias da Galileia, estava como uma massa humana, completamente cortado, dilacerado, esquartejado, sangrando, e nada mais se parecia com aquele Jesus, o Cordeiro, mas era mais uma coisa desinforme. Estava aparecendo suas costelas, estava ali o sangue, Senhor, as marcas do chicote, dos cuspes na sua cara, tudo foi por amor de nós. Senhor, que nós possamos lembrar disso, reconhecer isto e levar isto a sério, porque ali foi a solução, ali foi a cura, ali foi a salvação. Pai, abençoa este pão, dá-lhe a condição, Pai Santo, de ele simbolizar aqui a carne do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, consagre a igreja para isso, consagra cada irmão para isso, irmã. Perdoa-os, ó Pai, santifica-os, purifica-os, encha-os com tua presença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amados, este vinho aqui já foi dedicado, já foi usado em ceias, então a gente só vai pedir a bênção sobre vocês. Amado Senhor, temos essa porção de vinho que já foi consagrado, Senhor, para o teu serviço, já está aqui como símbolo para o teu sangue, e aquele que comer e beber, Senhor, venha receber as bênçãos que acompanham este ato de obediência. Como o profeta nos diz, Senhor, que até mesmo cura divina vai ser produzida naquele que toma ceia. Pai, pedimos que abençoe o lava-pés e o ato que se segue, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus os abençoe. Os irmãos vai encerrar já? Não vai encerrar já, não, já encerrou. Então Deus abençoe aos irmãos que estão conosco. Quero lembrar assim que todos são livres para vir aqui tomar ceia, não temos uma ceia fechada, é para todo membro do corpo de Cristo. Então a ceia está aberta. Por favor, quem desejar vir, pode vir.